Olá, tudo bom? Tudo bem com você? Então vamos aqui para o nosso esquenta, nossa primeira live do nosso esquenta do workshop App Descomplicada. Muito show de bola! Esse workshop App Descomplicada vai acontecer dia 18 de janeiro, beleza? Evento gratuito, o link tá na bio. Pra gente falar de App Descomplicada lá na frente, semana que vem, essa semana, gente, a gente tem lives muito bacanas para entender a app no mundo real, com os profissionais da área ambiental. Meu Deus do céu, tem interfaces e regiões nesse Brasilzão diferente. Então, a nossa primeira convidada de hoje, gente, nada mais, nada menos que uma perita criminal. Ai, hoje eu tô achando que é arma, né? Perita criminal, Thalita Cebrian, galera. Então a gente vai ter uma honra de conversar com uma perita criminal. Aqui ela trabalha no estado de São Paulo. Então, para explicar pra gente o que é isso, de onde vem, o que se alimenta, como trabalha o perito e tem a interface com a área de preservação permanente, como o trabalho do perito influencia na tua vida, colega, de órgão ambiental, porque aqui tem muita gente de órgão ambiental, e da tua vida, colega, como consultor e consultora ambiental, né? Então, os peritos vai estar na nossa cola, então a gente tem que fazer tudo certinho e entender como eles trabalham, né? Deixa eu ver aqui, quem tá aqui. Olá, pessoal! Tem um monte de gente já entrando. Ô, Diogo, coraçãozinho pra você também. Beijo na testa. A live vai ficar disponível depois? Sim, vai sim, tá? Só um minutinho aqui. Se o tio Marquinho, né, permitir o Instagram não derrubar a live. Mas sim, vai ficar salva, tá? Deixa eu só verificar aqui da Thalita, que a Thalita, ela precisa entrar pelo celular, tá? Não pelo computador. Então, aqui vamos ver a Thalita chegando aqui pra gente, tá? Sim, espero vai ficar salva. E também eu vou disponibilizar essa live, ficando salva aqui, vou disponibilizar no YouTube. Então, até para os profissionais que não têm Instagram, né? Depois dá para compartilhar, para assistir essa live. Então, vai ficar gravadinha, bonitinha, se assim o tio Marquinhos permitir, tá? Oi, querida Patrícia. Quarta-feira é tu, colega. Quarta-feira é você aqui com a gente, gente. Então, quarta-feira a gente também tem live. Vocês vão ver o post em breve, né? Com a Patrícia Reis. Então, que a gente vai conversar. Eu quero trazer as apps para vocês de vários ângulos, olhares, experiências de profissionais diferentes, tá? E de regiões diferentes. Então, hoje a gente vai conversar do estado de São Paulo. E na quarta-feira a gente vai falar sobre Tocantins, beleza? Deixa eu só verificar aqui, galera. Cadê a Benedita da Thalita? Cadê? Vê se a Thalita aqui entrou. Ah, eu acho que agora... Não foi. Cadê a Thalita? Tá. Ah, valeu, Ellen. Beleza? Só esperar um pouquinho. Ela tá tentando entrar aqui. Eu acho que ela tá com um probleminha de conexão, tá? Tá, entrei. Deixa eu me ver aqui. Cadê ela? Pra gente entrar. Ah, ansiosa pra nossa live, com certeza. Eu também, tá? Vamos ver. Acho que agora vai dar certo, gente. Oi, Cláudio. Cadê a dona Thalita? Ela já mandou o convite. Ah! Oi, Thalita. Você tá me ouvindo bem? Thalita? Problemas operacionais, gente. Quem faz ao vivo, né? Igual o Faustão fala. Você tem foninho, Thalita? Você tá com foninho, querida? Não estamos te escutando. Gente, Tá ouvindo? agora sim. Ai, então acho que era algum problema do meu fone. Ah, sim. E o meu que eu perdi, minha querida? Estou viajando, gente, desde o dia 16 de dezembro. O foninho do meu celular simplesmente evaporou. Ai, que ótimo. Não, é que o meu é aquele Bluetooth. E aí, às vezes, não sei o que acontece, que eu ouço, mas as pessoas não me ouvem. Mas enfim, vamos sem fone. Ai, ótimo. Estou muito feliz que você está aqui, mulher do céu. Gente, Ah, obrigada pelo convite. nossa, gente, a Thalita é uma profissional espetacular. Conheço ela de outros carnavais, da CETESB. Mas antes de dar spoiler, então vamos já começar, que o pessoal aqui tá afoito
para saber desse mundo do perito criminal. O perito criminal pensa aquela pessoa, sabe, com aquela roupa preta, aquele casaco, aquele O CSI. jaleco, tipo CSI, sabe, com uma arma na cintura, eu imagino isso. Quero saber se é isso mesmo aqui no nosso país tupiniquim, tá? Então, Sai Thalita, com a arma na cintura. sai mesmo, Maria, eu sou muito medrosa, teria medo danado. Então, vamos lá, minha querida. Se apresenta aqui pro povo, minha filha, de onde você vem, que você é formada, como que você caiu na perícia. Conta aí pra gente um pouquinho, rapidinho, a sua história. É uma história bem maluca, mas bom, eu sou aqui de São Paulo mesmo, né? Na verdade, eu sou da região do ABC. Sempre morei na região do ABC, moro em São Paulo do fim da faculdade para cá. E durante a graduação eu já trabalhei na parte ambiental, porque eu fui funcionária lá da Prefeitura de Santo André e trabalhava lá como agente ambiental, com fiscalização, com educação ambiental. Lá em Santo André, essa parte eu não sabia. Você não sabia dessa parte? Esse teu passado, eu não sabia que você era funcionária. Isso lá nos idos de 2004, 2005, isso daí. Tá conservada, hein? Antes até. São meus cremes. E aí, depois que eu me formei, logo depois de eu ter me formado, eu passei no concurso da Secretaria do Meio Ambiente. Aí eu fui trabalhar como especialista ambiental lá, né? E aí eu fiquei por 2 anos trabalhando com fiscalização diretamente, então era toda essa parte de legislação o tempo inteiro, né? Trabalhava fazendo vistoria e também... Rapidinho, a Francisca perguntou, você é formada em quê? Desculpa, verdade, né? Importante, falei que eu estava na faculdade, eu sou bióloga. Tá? Sou bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela USP. Tá vendo, gente? Vocês vão ver aqui, rapidinho, só para complementar. Tem muito biólogo aqui no perfil e tem uns biólogos que comentam comigo nos direct a dificuldade do mercado. Gente, mercado para o biólogo é espetacular na área ambiental. Compra engenheiro, compra outros profissionais, tá? Vocês vão ver aqui a história da Thalita, que começou Prefeitura de Santo André, depois foi Secretaria Estadual de Meio Ambiente trabalhar com fiscalização. Foi concurso, né? Foi concurso. Tudo concurso. Concurso o da concurseira. Concurseira. O da Prefeitura também era. Aí depois eu fiquei na SMA por 2 anos. Aí eu saí da SMA para trabalhar numa consultoria ambiental. Peraí. Você trabalhou na secretaria como concursada, pediu demissão e foi trabalhar numa consultoria? Foi. Por que você pediu demissão? Ninguém aguenta, tem que saber os bafos. Eu pedi demissão porque na época o salário de especialista ambiental estava super defasado, né? Fazia muitos anos que não tinha nenhum reajuste e estava realmente bem ruim. E eu recebi essa proposta para trabalhar na consultoria e eu fui ganhar, na verdade, o dobro do que eu ganhava. Então, assim, eu fiquei naquela dúvida, vou, não vou? Falei, vou. Fui. E aí eu também fiz o contrário, porque o que acontece? Enquanto eu estava na SMA, eu tinha prestado o concurso da CETESB. E tinha passado, mas assim, não tinha... Eram, acho que 2, 3 vagas. Eu tinha ficado em 20º lugar, alguma coisa assim. Aí fui trabalhar na consultoria e tudo mais. Aí tô lá na consultoria linda, muito bela, e um dia me ligam da CETESB. Falando assim, então, você não recebeu o nosso telegrama te chamando? Aí eu, não recebi telegrama nenhum, não. Então, você foi chamada. E eu sempre falava assim, que eu só iria para a CETESB se eles me chamassem para trabalhar no DAIA. O DAIA, para quem não sabe, agora é IE, há muito tempo, né? A sigla IE é o Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos, é que trabalha com avaliação de impacto ambiental. E aí eu sempre falava isso, se a CETESB me chamar algum dia, eu só vou se for para trabalhar lá. E a vaga era para trabalhar lá. Menina, por que essa paixão pelo DAIA, filha? Porque é uma coisa que eu gosto muito, a avaliação de impacto. Eu acho que você precisa de uma visão muito ampla
para poder trabalhar com isso, né? Porque, na verdade, você tem que juntar conhecimentos de várias áreas. E eu sou uma doida por conhecimento, vamos dizer assim. Tudo que é, ai, olha aquilo, ai, eu quero saber como que é. Eu posso não ser especialista, né? Porque não dá pra gente ser especialista em tudo. Mas eu gosto de ter conhecimento de várias áreas para pelo menos ter uma noção do que as pessoas estão falando, né? Para você não ir num lugar e principalmente na área ambiental, que é uma área tão interdisciplinar que a gente tem, né? E você ficar boiando mesmo, sabe? Então, eu sempre curti muito isso. Lá na consultoria eu tive oportunidade de trabalhar mais, né, nessa área. Embora lá eu trabalhasse mais especificamente com fauna, né, mas a gente trabalhava tanto com coisas de várias fases. Trabalhava com EIA, né, então desde antes do empreendimento, trabalhava com acompanhamento de implantação de empreendimentos, né? E também com empreendimentos que já estavam em operação. E eu gostava muito, né, daquilo. E aí, na verdade, eu falei, gente, só vou se for para trabalhar com isso. E quando me chamaram era para trabalhar com isso. Aí eu fiquei com muita dúvida, porque aí o caminho era o contrário. Lembra que eu tinha ido para ganhar o dobro? Hum, Então, na CETESB, eu ia ganhar assim, tipo, sei lá, 60% do que eu tava ganhando na consultoria. cara, E eu fui, isso é muito, eu fui. é muito interessante, pessoal. Tá vendo uma decisão, a questão da decisão financeira com a decisão, motivação de carreira. Então, às vezes, a gente acaba abrindo mão de uma coisa ou outra. É o ideal juntar os dois. Mas, às vezes, por não Sim, dá, a gente acaba fazendo essa decisão, que primeiro foi financeira e agora foi profissional, foi de depois foi carreira, né? profissional, de carreira. E aí, fui para a CETESB, até a moça do RH olhou para mim, quando ela olhou assim, ela perguntou quanto você tá ganhando? Aí eu falei, aí ela falou assim, você tem certeza? Ela não entendia, sabe? Aí eu falei, não, tenho sim, vou vir para cá. E fui, e na época eu podia escolher, tinham duas vagas, eu podia escolher se eu queria trabalhar com os empreendimentos lineares, né? Que é linha de transmissão, né? Oleoduto, gasoduto, ou se eu queria ir para as obras rodoviárias. E aí eu escolhi para as obras rodoviárias. E que não deixa de ser linear, mas na CETESB não é dentro de lineares. Os transportes, embora sejam lineares, são fora dos lineares. Lá tem um setor específico de transportes, né? Uma divisão. E aí fui trabalhar com as rodovias. Fiquei lá por 6 anos, até sair e ir para perícia. Outro concurso, né? É Aí, cabeçuda, gente. Essa daí é cabeçuda. aí eu fiz o concurso da perícia porque, assim, tem várias pessoas que estudaram comigo durante a graduação, que são peritos criminais, né? Que já estão lá há bem mais tempo do que eu agora tenho 4 anos de perícia. Mas eu ouvia falar, tinha ideia, né, do que era o trabalho, então eu conhecia e eu achava bem interessante. E aí, quando eu cheguei lá, na perícia, eu cheguei, nossa, ambiental, né? E tem uma estrutura um pouco diferente dentro da polícia científica, que é atribuição do que a gente chama de setor de engenharia, a parte ambiental. Então, quando eu cheguei, eu fiz assim, É. porque eu que trabalhei tanto tempo com isso, não podia trabalhar com isso. Não acredito. Mas por que, minha filha? Não entendi isso daí. Porque eu não era engenheira. Mas aí, então, gente, por isso que eu falo, o mundo, por isso que eu falei que a minha história era muito louca. Então, segue a linha, né? Porque aí o que aconteceu? Tá bom, né? Cheguei agora, quem sou eu na fila do pão, vida que segue. E aí fui trabalhar com outras coisas. Eu sempre, já que eu falei, bom, não vou poder fazer ambiental logo de cara, vou fazer então uma segunda coisa que eu mais gosto aqui dentro, que é crime contra a pessoa. Então fiquei trabalhando com crime contra a pessoa
até o final do ano passado, né? Primeiro eu fui trabalhar o que a gente chama de clínica geral, fui trabalhar em São Bernardo, atendia tudo, de tudo que você pudesse imaginar que acontecesse, desde um furto, acidente de trânsito, um roubo, até uma, um homicídio, uma coisa assim. E aí depois eu fui trabalhar, vim para São Paulo trabalhar especificamente no núcleo de crimes contra a pessoa, que aí só atende crimes contra a pessoa, então é só homicídio, morte suspeita, suicídio, coisas bem light, assim, por escolha, eu pedi. E, mas eu gosto dos mortinhos. Gosto Ache bastante Maria, dos mortinhos. nossa, Maria do céu. Tem E dois. aí, esse ano, eu fui convidada, recebi uma missão de ajudar a padronizar. E a gente está trabalhando para ver como que a gente vai mudar um pouco essa questão do atendimento ambiental, né, a crimes ambientais aqui no estado de São Paulo, inclusive criando equipes multidisciplinares, né, porque é uma das coisas que eu acho que são as mais importantes que a gente tem, né? Mas essa estrutura que eu falo de só engenheiro poder trabalhar, vocês vão falar, nossa, que horror, mas isso aqui é um negócio onde já se viu, só em São Paulo. Gente, é assim, ó, em vários estados do Brasil o caminho foi o mesmo, de só começar dentro da engenharia, né? Porque meio ambiente tem uma divisão, vamos dizer assim, meio que da criminalística, que coloca meio ambiente, crimes ambientais dentro da engenharia legal. Então, por isso que acaba ficando para os engenheiros, né? E tem núcleo de engenharia, tem algumas equipes, nós somos quase 70 equipes no estado, tem algumas que tem pessoas que atendem única e exclusivamente a engenharia, né? Então trabalham com tanto a parte ambiental, mas eles atendem muitas outras coisas, né? Eles atendem acidentes de trabalho, eles atendem, por exemplo, se tem um desmoronamento, né? Cai uma construção, A se pessoa que tem. analisa que cai a construção é a mesma pessoa que analisa tudo de meio ambiente? É. E por isso que a gente tá trabalhando para ter uma especialização cada vez maior. Então a gente já está trabalhando com formação mesmo específica, né? Para melhorar isso. Então, pegando o pessoal mesmo do estado todo, e a gente já fez alguns webinários com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, né, do estado acima, para falar de fauna e de flora, né? Para a gente começar a dar uma formação mais especializada. Agora a gente está em umas tratativas com a CETESB para pedir algumas coisas de poluição específica. E a gente está aí com uma série de cursos que a gente está pensando, engatilhados, tudo, para poder melhorar mesmo, dar mais formação para o pessoal, porque tem gente que trabalha há muitos anos, tem gente que tem experiência na área, mas tem gente que também não, porque o nosso concurso, ele é um concurso que ele é nível superior, e assim, nível superior e tem no edital as carreiras, né, as formações que são aceitas. E assim, tem muitos biólogos, né? Mas a gente tem muitos químicos na perícia de forma geral, né? Muitos biólogos, muitos químicos, engenheiros de todos os tipos de engenharia e assim por diante. Então, e não só isso, né, gente? A gente tem físico, tem nutricionista, enfermeiro, tem formações assim muito variadas, E né? Thalita, E tem uma vai todo mundo pergunta. trabalhar igual. E tem uma pergunta aqui para você. Mas o requisito para o concurso de perita não aceita a formação dela, a formação de bióloga? Não aceita, tanto que eu tô lá. Tem muitos biólogos lá. É porque o que acontece, por exemplo, você tem alguns setores específicos que eles aceitam só dentro da perícia, tem alguns setores que eles exigem. Então, por exemplo, você vai trabalhar na engenharia, você é engenheiro. Você vai trabalhar no núcleo de biologia e bioquímica, que é o pessoal que trabalha com DNA, por exemplo. Você só pode ser, você tem que ser biólogo, farmacêutico, alguma coisa da área da saúde, entendeu? Então é assim que funciona. Perfeito. Para algumas coisas,
é aberta, qualquer formação, né? Geralmente o trabalho de rua, atendimento de local, como eu falei, quando eu trabalhava em São Bernardo, que atendia todos os tipos de local, aí são coisas abertas, né? Tem pessoas de qualquer formação trabalhando nisso, mas nesses setores que são mais específicos, que exigem algumas coisas mais específicas mesmo, né? Um conhecimento um pouco diferenciado, né? Aí tem essa exigência de algumas formações só, né? Perfeito. Então, hoje, Mas a gente agora vai mudar, vai mudar. Fé em Deus, nós estamos mudando. mas hoje você já está na área de meio ambiente ou você está dando apoio para o pessoal de meio ambiente? Não, na verdade, eu tô dando, né, nesse momento, eu tô dando um apoio pro pessoal, um apoio técnico, tô fazendo todo o levantamento para a gente poder finalmente entrar nessa questão de ter equipes na rua multidisciplinares, né? A Gente, gente muito show. é um, é um projeto que a gente, se Deus quiser, vai conseguir tirar do papel, vamos ver, né? Tá? Gente, Se vai para dar e tudo pensa, certo. galera. Daqui a um tempo, vocês vão saber que a polícia criminal tem equipe multidisciplinar. E uma das pessoas responsáveis por isso está aqui na live com a gente. Vê se não É, é poderoso isso, gente. O máximo, né? O máximo. Então, minha querida, então a gente vamos. entendeu de onde você veio, aonde você está e para onde você vai logo, logo. Você vai estar na coordenação de meio ambiente, né? Rapidinho, do jeito que você é inteligente, comunicativa, que já deu para perceber aqui, né? E sabe trabalhar em equipe, Fala gente. pouco. Fala pouco, pelo amor de Deus. Adoro essa mulher, gente. Então vamos lá, tem algumas perguntinhas, né? Que o pessoal já me mandou em direct, trocou ideia comigo em aula, tá? Eu queria que você trouxesse aqui pra gente, porque tem pessoas aqui, como eu comentei antes de você entrar, no perfil Via Ambiental Educação, tem um mosaico de profissionais. A maioria são consultores ambientais do Brasil como um todo. Temos também uma parcela de profissionais que são peritos e outra parcela menor que são de funcionários de órgãos ambientais, municipais e estaduais, né? Tem uma galera aqui da Uhum. CETESB, tá? Então, o que que acontece? Eu queria que você trouxesse aqui pra gente algumas coisas essenciais que esses profissionais também têm que entender do perito criminal, porque o perito criminal interfere na vida de todos nós. Como interfere? Como que interage, né, com esse profissional? Mas para antes de chegar nessas interações, eu queria que você explicasse aqui para nós. O pessoal que quiser colocar dúvida, coloca aqui no chat que a gente vai tratar aqui, tá bom? Já até teve uma dúvida, deixa eu ver. Sou estudante técnica de meio ambiente ainda, 18 anos. Ah, e também tem estudante. Então, a gente tem a Letícia aqui, que é estudante. Então, ainda tem a galera estudante aqui no perfil, né? Um mosaico de profissionais e futuros profissionais. Queria que você falasse aqui para nós, né, explicando qual é a diferença quando a gente fala perícia, porque perícia, perito, parece tudo uma coisa só. É uma coisa só? Qual é a diferença entre perícia Não, judicial, perícia criminal? Qual é a diferença essencial que nós, profissionais de meio ambiente, precisamos saber para compreender? né? Quem é quem na Quem é quem? história, né? A gente tem vários tipos de perito, né? O perito criminal, ele é um perito que a existência dele está prevista lá no Código de Processo Penal, artigo 158, que fala que tem que ter, toda vez que uma infração deixar vestígios, tem que ter perícia. E essa perícia tem que ser realizada por um profissional, que vai ser o perito criminal, e que ele tem que ter formação superior, né? E ele é um funcionário concursado, tá? Isso tudo é previsto em lei. A gente, então, é uma carreira policial aqui no estado de São Paulo, porque eu falo porque aqui no estado de São Paulo, porque existem peritos criminais que em outros estados foram desvinculados da polícia. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a perícia criminal, ela não é polícia. A perícia, ela é ligada a outra secretaria. Agora, gente, eu não lembro qual exatamente, se é a Secretaria de Justiça, mas é outra secretaria. Eles saíram da polícia, né? Mas são peritos criminais, concursados também da mesma forma, tá? E em alguns estados, acho que na maioria, aqui, como aqui em São Paulo, que nós somos uma carreira policial, né? Aqui a gente está dentro da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, é como se nós fôssemos uma terceira polícia, né? A gente tem uma independência, os nossos chefes todos são peritos criminais,
ou médicos legistas, porque dentro da nossa superintendência são dois institutos, o Instituto de Criminalística, que é a perícia, e o Instituto Médico Legal, o IML, também está dentro, eles são nossos irmãos, né? Então, a gente está aí dentro dessa estrutura. O perito criminal, ele vai, como eu falei, ele vai fazer as perícias do que tiver relação com crimes, né? Então, isso é muito importante porque muitas vezes a pessoa acha que, assim, vou dar um exemplo simples, né? Por exemplo, um despejo de entulho em algum lugar. Se for APP, tudo bem, porque aí vira impedir a regeneração natural, que é uma coisa que está prevista na Lei de Crimes Ambientais. Agora, se, por exemplo, a pessoa foi e jogou um monte de entulho na calçada, no meio da rua, não é APP, não é nada, entendeu? No meio da cidade. Isso daí é só uma infração administrativa. Ambientalmente, não é um crime, não está previsto na Lei de Crimes Ambientais. Então, aí já foge da alçada do perito criminal, né? Porque, como diz o nome, perito criminal, a gente trabalha com o que é crime. Exatamente, tem que ser crime, tá? Então, essa é uma primeira coisa. A gente, então, tem essa figura do perito criminal, ele é um perito oficial, né? Ele é um perito que o laudo vai ser encaminhado. Geralmente quem pede pra gente, né, os nossos clientes, vamos dizer assim, geralmente são os delegados inicialmente, né? Porque então, o que acontece? Você tem um crime, né? Alguém suprimiu um fragmento de vegetação. Aí a Polícia Ambiental, ou aqui na cidade de São Paulo, principalmente, que é a Guarda Municipal Ambiental, né, que acaba atendendo. Então, a Polícia Ambiental ou a GCM Ambiental veem esse crime, né? E aí o que eles têm que fazer? Eles têm que comunicar à delegacia, né? Então, comunica a delegacia, avisa o delegado, olha, aconteceu esse crime assim, assim, assado. Então, o que o delegado vai fazer? Vai fazer um boletim de ocorrência. Uma vez feito esse boletim de ocorrência, ele vai solicitar a perícia criminal. Então, ele vai pedir, o delegado vai requisitar que um perito criminal compareça até o local e faça a perícia. Faça o exame do local de crime. Né? Então, vai lá, vai ver. Oi? Imediatamente. O delegado teve a informação de uma situação que caracteriza como crime. Geralmente geralmente é de forma imediata. O que às vezes a gente tem de restrição, por exemplo, à noite é muito complicado, né? Porque como que você vai, sei lá, mensurar um fragmento que foi suprimido na escuridão? E geralmente são lugares afastados, não tem luz, não tem nada. Então, quando é à noite, a gente tenta manter a preservação, né? Então pede para que sempre fique uma guarnição, né? Nos locais lá, a gente pede para que essa guarnição fique aguardando, que aí a gente vai durante o dia, no dia seguinte, porque aí por uma questão realmente de conseguir executar o exame, né? Porque você tem essas restrições para as perícias ambientais, a maioria dos exames à noite fica bem prejudicado de fazer, né? Então a gente tenta fazer o máximo possível, né? Sempre que der, fazer durante o dia, porque é melhor, para a gente poder ver mesmo o que está acontecendo, o que aconteceu, né? Constatar. Então, vai lá, você olha, foi suprimida a vegetação, vamos ver aqui que tipo de vegetação que era, que bioma que era aqui, ou que deixa de ser, tem curso d'água perto, não tem, né? Esse tipo de coisa. E uma pergunta. Para a gente enquadrar bonitinho. Quando você vai fazer a perícia, você falou de vegetação, né? Tá um pouquinho mais para frente, mas acho que cabe agora essa pergunta. Vocês classificam a vegetação em estágios de regeneração ou não? Vocês delimitam uma área de fragmento de floresta umbrófila, floresta estacional? Curiosidade. Então, depende muito, né, se é possível fazer essa classificação ou não, né? A gente uma das coisas que eu tô trabalhando, que eu gostaria muito que fosse feita, é que sempre fosse feita essa classificação, né? Mas a gente sabe que tem vários limitantes aí. Mas é que o laudo, uma coisa assim, o laudo ele é personalíssimo, que a gente chama, né?
você escreve o seu laudo é o seu filho, a gente brinca, né? Tinha uma perita antiga que trabalhava comigo, que ela falava assim, que o laudo era pior do que filho, porque o filho cresce e em algum momento ele vai se virar. E o laudo ele vai ser seu filhinho até o dia que você morrer, não é só até você aposentar, até você morrer, você responde pelo que você escreveu no seu laudo. E o Uau! laudo é, e o laudo, ele é assim, ele é pessoal, então você pode, cada perito tem a liberdade de se aprofundar naquilo que ele julga mais importante para aquele exame, né? A gente está trabalhando agora para que a gente tente uniformizar da melhor forma possível isso, para que respeitando, claro, as diferenças e não tirando esse caráter pessoal do documento, mas para que todas as nossas unidades atendam de uma forma, né, mais similar possível e que o laudo fale as coisas mais parecidas, vamos dizer, né? E isso é um trabalho que vem sendo feito para todas as áreas, né? Não só para meio ambiente, né? Que eu estou falando aqui especificamente meio Sim, ambiente, sim. mas para todas as áreas, porque a gente tem que pensar que tem pessoas trabalhando no estado inteiro atendendo todos os tipos de crime, né? E então a gente tem várias pessoas trabalhando dentro do instituto para a gente tentar padronizar para várias outras áreas, né? Para que os laudos sejam o mais uniforme possível, né? Para que o juiz lá de Presidente Prudente receba um laudo com a mesma qualidade que o juiz de registro e assim por diante. Então, Porque assim, vamos. Peraí, eu parei. rapidinho, rapidinho. Pode falar. Para a gente poder ter a lógica. Então, a questão que eu levantei para você foi a diferença do perito criminal e perito judicial. É que eu tô chegando lá. Tá chegando lá? Ai, meu Deus, que verdade. Quem tá gostando Tô da live, chegando manda lá. um coraçãozinho aí, hein, gente? Um monte de coraçãozinho para saber se a gente tá gostando dessa live. Então tá, a gente tá. Tô chegando lá. Estamos É que o chegando. que acontece? Vai, conte. Aí o perito criminal foi acionado pelo delegado, foi lá, fez o laudo lindo, maravilhoso. Esse laudo vai para o inquérito, vai compor o inquérito. E esse inquérito vai para onde? Esse inquérito vai para o Ministério Público, né? E esse inquérito depois, se tiver denúncia e tudo mais, vai para onde? No juiz. Então, o laudo do perito criminal, em última instância, tem como seu cliente, lá no finalzinho de tudo, o juiz, tá? O juiz pode pedir perícia se não teve perícia pedida pelo delegado. Pode pedir um exame complementar, o juiz ou o promotor? Podem. Eles podem também, tá? Mas geralmente é o delegado, porque é aquela coisa assim, aconteceu agora, né? Ele acabou de ser comunicado, já chama o perito. Porque até chegar no juiz demora, né? Então, quando chega no juiz, a gente acaba, e às vezes não ter laudo, né? Aí a gente fala que é um exame indireto, né? Porque você chega lá e aquilo já aconteceu, já faz tempo, né? E então você vai por coisas que vão te indicar que, né? Então, por exemplo, pode ser que demore tanto tempo e não teve perícia no local, e quando te pedem para ir lá, você chega lá e tem uma casa construída no lugar. Não tem mais fragmento nenhum perto para você ter uma ideia de que vegetação que tinha ali antes, entendeu? E aí você vai falar o que você viu. Porque também, né, uma coisa que a gente brinca não existe, ainda não inventaram bola de cristal pericial, né? Então, muita gente acha, aí entra a questão do CSI, né? Que é igual o CSI, né, gente? Que chega lá e a pessoa chegou e pegou um fio de tecido Um e com de isso folha. A metade de uma folha você vai descobrir. e por causa disso, e aí, por causa da metade da folha, você descobriu qual era o estágio da vegetação que ocupava ali aquele lugar e o tanto, a extensão da supressão. Gente, isso não existe, tá? Não dá, não temos esse conhecimento, né? Isso para todas as áreas, tá? Porque o povo vê, às vezes, a gente atendendo um local, né?
direto, ia atender um local de morte violenta, chegava lá, tinha o cadáver, e aí as pessoas achavam que a gente já na hora já ia falar quem que matou. Fala, nossa, olha, eu ainda não tenho bola de cristal, não cheguei nesse nível. Então, assim, e da mesma forma para a área ambiental. Então, o que acontece? Então, a gente tem o perito criminal. Falamos o que ele faz, para onde o laudo dele vai, onde que vai parar. Só que a gente tem uma série de outras pessoas trabalhando aí nesse meio e que também algumas são chamadas de perito, né? Então, ou atuam como se fossem peritos mesmo que tem outro nome. Então, a gente tem o pessoal do MP, como alguém aí citou que eu vi, a gente que eles trabalham, né, os assistentes técnicos do MP. Gente, assistente técnico tem tanto assistente técnico do MP quanto assistente técnico do réu, tá? O réu, se ele quiser, ele pode também contratar os seus assistentes técnicos, né? O que os assistentes técnicos geralmente vão fazer? O do réu, principalmente. Geralmente, eles vão tentar derrubar o laudo do perito. Então, eles vão tentar dizer, olha, o que o perito está falando aí não é bem assim, não é bem assado, é assim que funciona, né? Afinal, direito de, como que é? Contraditório ampla defesa, né? Então, todo mundo tem, faz parte do nosso sistema de justiça e a pessoa pode contratar o assistente técnico dela, né? Mas, como eu falei, o perito oficial é o perito criminal, né? Temos os assistentes técnicos do MP, que eles trabalham aí numa linha talvez um pouco diferente do perito criminal, né? Porque eles estão para dar um apoio técnico para os promotores, né? E a gente tem também, mas eles também às vezes fazem documentos, produzem os laudos deles e tudo mais. E a gente tem também os peritos judiciais, mas aí os peritos judiciais, eles são peritos que são nomeados diretamente pelo juiz, tá? E que eles são peritos que eles têm os juízes têm uma base de dados lá de pessoas cadastradas como peritos, né? Judiciais, e aí ele nomeia uma dessas pessoas para ir fazer a perícia que ele julgar necessária, né? Assim, o perito criminal, porque as pessoas têm muita dúvida quanto a isso, né? O perito criminal pode ser perito judicial? Por exemplo, eu não posso ser perita judicial no estado de São Paulo. Eu posso ser em outros estados do Brasil, mas não no estado de São Paulo, porque aqui é uma questão de interesse, né? Conflitos de interesses, né? Eu sou perita oficial, eu não posso nem ser assistente técnica para nenhum caso, porque o assistente técnico ele toma uma parte, né? Ele vai defender uma posição, seja ela de acusação ou de defesa, e o perito criminal ele é isento. A gente, na verdade, eu não sou a favor nem contra ninguém. Eu sou a favor da verdade e o meu trabalho tem por objetivo que a justiça seja feita. Seja ela para um ou para outro, né? Mas que seja feita a justiça, da forma que a gente tem a aplicação da lei de acordo com o que a gente tem hoje. Então, na verdade, a gente tem todas essas pessoas aí no meio, como vocês viram, né? Tem bastante gente. O consultor, ele pode entrar lá para se cadastrar como perito judicial, ele pode trabalhar como assistente técnico também, né? Ele só não vai ser o perito oficial, porque o perito oficial tem que ser concursado e ser aqui em São Paulo, da Polícia Científica, né? Mas tem todas essas outras possibilidades aí de trabalhar nessa linha de perícia, vamos dizer assim. Perfeito. Temos algumas perguntas aqui, Thalita, tá? Posso ler aqui para você? Pode. Aqui, né, o JP perguntou: quanto à validade do uso de imagem de satélite Google como base da perícia? É válido. A gente usa muito. Tá? A gente usa, porque assim, a gente usa as ferramentas que nós temos disponíveis, né? Então, a gente usa, assim como os consultores usam o pessoal da CETESB, usa os órgãos oficiais usam, nós também somos um órgão oficial, a gente usa as mesmas ferramentas, a gente usa a Google Earth, a gente usa a Datagel, né?
A gente usa, agora tem um novo, acho que é Radar Brasil, alguma coisa assim. E então, assim, a gente usa as mesmas coisas, é válido, é válido. Com certeza. Aí tem a Preserva com a Patrícia. Para os casos de desmatamento, por exemplo, os peritos usam imagem de satélite também para corroborar o que viram em campo? Sim, a gente tenta sempre que possível, sempre que tenha uma imagem de satélite boa, né? Porque infelizmente a gente sabe que às vezes passa uma nuvem bem em cima do lugar onde você está analisando, né? Aí você abre o Google, abre o Datagel, seja lá o que for, aí é um monte de nuvem, né? Aí não adianta muita coisa, né? Mas assim, mas a gente olha, é legal até para dar temporalidade, né? Fazer uma análise temporal. A Priscila fala muito da temporalidade, que eu sei, porque a temporalidade é muito importante na área ambiental, né? É uma das coisas que mais pegam pra gente e é muito legal você conseguir fazer essa análise, sim. Então, sim, usa imagem de satélite. A gente usa o que tiver disponível. Ferramentas de georreferenciamento são super importantes, né? Gente, é assim, ó, da mesma forma que são importantes pro órgão ambiental, pro consultor, são importantes pro perito, né? Porque o que a gente faz é uma análise que segue mais ou menos a mesma linha, né? Então, a gente também usa essas ferramentas, sim. Elas são super importantes para a gente, trazem várias informações e ajudam a resolver ou tirar dúvidas, né? De várias coisas, sim, a gente usa. Perfeito. A Thaís Lobo, beijo, Thaís. Ela mandou boa noite para nós, né? Parabéns. Oi, Thaís! Queria perguntar se o perito tem competência para propor medidas de reparação de dano para assinar um TAC, por exemplo. Não. Aí já começa a fugir um pouco do que o perito faz, né? Tanto que muitas vezes vem quesitos desse tipo, né, pra gente, e o que a gente indica é procurem o órgão ambiental competente. Então, Secretaria do Meio Ambiente, seja ela do estado, do município, né? Porque o que acontece é o seguinte, gente, o perito criminal, ele é o profissional que a gente. Vem até escrito em algumas coisas assim de perícia ambiental, de perícia criminal. Visum et repertum, que é o que a gente faz, né? A gente vê e relata, né? É o trabalho do perito criminal. Ele vai ver o que tinha lá no local, vai analisar os vestígios que tinham disponíveis naquele local e vai relatar o que aqueles vestígios que ele viu, vai descrever, né? A gente faz uma descrição, e se aqueles vestígios permitem que a gente infira uma ou outra coisa, a gente vai inferir, né? Mas, assim, propor medida já foge do escopo do trabalho do perito, né? A gente não entra nesse mérito e nem pretende. A gente não entra nem pretende entrar, né? Porque a gente sabe que tem o pessoal dos órgãos que são muito mais capacitados e que estão diretamente trabalhando com isso, né? A gente sabe que, por exemplo, na Secretaria do Meio Ambiente tem o pessoal que trabalha especificamente com restauração, né? Você tem o pessoal, né? Nem sei se ainda existe o Mata Ciliar, mas quando tinha o projeto Mata Ciliar, eles faziam várias, né, pesquisas mesmo com relação a formas que podiam ser utilizadas para a gente fazer uma restauração, uma recuperação ambiental. E então são órgãos que têm muito mais expertise, né, para falar disso daí. Então, o próprio perito, quando vem um quesito desse tipo, a gente indica quem pode responder tecnicamente da melhor forma possível, tá? Então a gente acaba não entrando nessa seara, tá? Uhum, perfeito. A manifestação de vocês é única e exclusivamente através de um laudo? Então, toda vez que um período criminal vai se manifestar, vai ser única e exclusivamente através de um laudo. Laudo. Nunca uma informação técnica, despacho, nada disso. É um laudo. Perito produz laudo. Você atendeu um local, você faz um laudo. Você não faz um relatório de vistoria, você não faz um parecer, você faz um laudo, né? Veio alguém perguntando para você, a gente fala que é complementar, né? Você fez um laudo, o laudo mandou o laudo para o delegado, quando chegou lá no juiz, o juiz te pergunta alguma coisa, sabe? Ah, mas
E, sei lá. E tá- E vamos pensar. É que penso muito ainda nos mortos. Mas sei lá, por exemplo, qual a distância entre a casa da pessoa e, sei lá, aquela árvore que aparece ali no Google, alguma coisa assim, hum, sabe? Assim? Aí isso daí, se o juiz te fez uma pergunta, ou um MP, qualquer pessoa te perguntou qualquer coisa referente ao seu laudo, você vai fazer um outro laudo, entendeu? Para responder para ele. Então, o documento do perito é laudo, e né? esse É um- documento, esse laudo, ele fica disponível para qualquer pessoa ou não? Não Não, tem a publicação, acesso a esse laudo? não. O laudo, ele é encaminhado, uma vez que ele é produzido, ele é encaminhado para quem requisitou, né? Que é pode ser, como eu falei, delegado, juiz, às vezes até a própria PM pode pedir, né? Dependendo do caso, a gente atende alguns casos com requisições da PM. Se alguém for lá até o IC e falar, eu quero uma cópia do laudo tal, a primeira coisa que eles vão perguntar é se a pessoa é parte. Então, assim, eles só cedem cópias do laudo para quem é parte, né? Então, só tem acesso quem é interessado. Então, por exemplo, sei lá, eu tô sendo acusada de ter suprimido vegetação. Eu vou ter acesso a esse laudo. Eu posso ir lá até o IC e pedir, né? E o Mas se, consultor por exemplo, ambiental, por exemplo, a gente tem muito consultor ambiental. O consultor ambiental, ele trabalha para uma parte, tá? A pessoa foi lá, suprimiu ele vegetação. vai ter o acesso a esse laudo, por exemplo, via a leitura do processo. Uhum. Aí sim, Só entendeu? dessa maneira. Então não Então, tem como ele só procurar dessa maneira. antes de ser Não, inserido no processo, nada disso. Que já vieram fazer uma não, pergunta sobre isso para mim em direct. Por isso eu tô te... não, porque é um documento que é muito, porque assim, né? A gente está lidando, é que a gente tem que pensar numa escala de todos os crimes, né? A gente está aqui falando de crime ambiental, né? Mas a gente tem que pensar que não são só os crimes ambientais, né? Como eu disse para vocês, a gente tem muitos casos com vítima fatal. Então, você imagina você tornar um acesso público a uma coisa que vai ter fotos de várias pessoas que morreram, vários corpos, né? Às vezes até num estado feio de se ver, né? Uma coisa que é chocante, às vezes chocante até para quem é da área, né? Imagina para quem não é. E assim, tem a questão também, né, de você ter um respeito pelas pela família, pela pessoa que morreu mesmo, né? Tem a questão do sigilo, do trabalho policial, que você não pode sair por aí divulgando coisas assim, né? Então, é por todas essas questões que o acesso é restrito, né? Perfeito. Então, se a pessoa for ser assistente técnica, ela vai acabar tendo acesso ao processo, porque a parte ou o advogado da parte tem acesso ao processo. E aí, dentro do processo, vai estar lá o laudo, né? Se tiver sido pedido, né? O laudo vai estar lá dentro. Aí ela lê, né? Mas agora chegar em qualquer unidade do IC pedindo para ler algum laudo qualquer de crime ambiental, não. Nem de ambiental, nem de nada. De nenhum outro, né? E se por exemplo, tiver um consultor ambiental pensando assim, nossa, mas eu não concordo com o que está escrito aqui, já teve acesso, está lá no processo do MP, não concordo com os termos desse laudo pericial, criminal, da Thalita Cipriano. Tem alguma possibilidade, algum procedimento ou não para questionar o laudo direto que vai chegar até você, você vai ter ciência desse questionamento ou não? Emitiu o laudo, você depois não recebe nenhum Nem feedback. sempre a gente fica sabendo. Na maioria das vezes, inclusive, a gente não fica sabendo, né? Só vai vir se, por exemplo, o que acontece com frequência da parte, às vezes, advogado da parte ou o próprio Ministério Público acabar pedindo para que a gente vá até a audiência para depor na audiência, né? Então, aí a gente vai ficar sabendo, né? Porque a gente vai chegar lá
e eles vão avisar, né? Eles geralmente te comunicam, né? Falam, olha, você vai ter que comparecer tal data aqui para o julgamento do fulano e é referente a tal caso, né? Aí, muitas vezes a gente vai atrás para saber o que que é, pede mais informações e acaba vendo, né? Por exemplo, questionaram isso, né? A defesa está questionando isso, ou o MP está questionando aquilo. E aí você fica sabendo, né? Às vezes você vai de paraquedas, nem sabe o que está acontecendo. Você chega lá e aí Já eles te aconteceu perguntam, comigo, né? já quando tá no CETES, já caí de paraquedas em umas situações dessas. Porque assim, às vezes você. E assim, às vezes vem a convocação, né? Vê o oficial de justiça, entrega lá o negócio dizendo que você tem que ir. Tá bom, você tem que ir, você vai, né? A gente tenta descobrir do que é, mas às vezes vem um negócio, não tem nome de ninguém, tem um número, que é o número do processo do juiz, que você não tem ideia do que é. Não vem um número de BO, porque a gente usa muito o número do BO, né? Porque como quem chama a gente geralmente é o delegado, a gente referencia o número do BO. Não dá o número do BO, você não sabe do que se trata. Aí você chega lá, linda, senta, e aí o juiz fala assim: então, no dia 23 de abril de 2018, você não sei o que, não sei o que. Aí você fala, mano, entendeu? Oi, voltou. Pri, Voltou, tinha voltou, caído. voltou. Uhum. Então, aí você fala, então, né, seu juiz, veja bem, Ah, meu Deus. 23 de abril de 2018, tá meio longe, né? Eu atendia mais de 1.000 casos nesse meio tempo, e aí, o que eu faço, né? Tipo, mas acontece, entendeu? Então, assim, tem casos e casos. Tem casos que você vai, eles te mandam documentos, te instruem, você liga lá para descobrir do que é, eles te falam, né? E tem caso que você simplesmente Entendi. chega, te mandaram ir e você vai. Nossa, E aí, quando você muito chega lá, parecido você com quando a gente descobre. trabalha no órgão ambiental. Muito parecido. Na verdade, é tudo, assim, o funcionamento do serviço público é bem similar, né? A Nossa, muito gente. impressionante. Vamos lá ver as perguntinhas aqui, porque a gente está perto do final. A Fernanda, eu vivo e respiro pelo meio ambiente. Ah, se eu pudesse mudar o mundo. Pode sim, Fernanda. De gota em gota vem forma o oceano, minha filha. Estamos aqui todo mundo junto para isso. Cada gotinha E fazendo o não seu papel. desista. Não desista, porque olha só quantas voltas o mundo deu, onde eu fui parar. Então, a gente tem. Não pode desistir, vai fazendo. Uma hora dá certo, Claro, com certeza. Não, só não desista. O Ricardo, né? tenho visto as promotorias ambientais aqui no meu estado do Tocantins terceirizar as perícias a servidores técnicos dos órgãos ambientais. Isso é muito comum, em São Paulo acontece também. Com Em São certeza. Paulo, quando eu trabalhava na SMA, na fiscalização, nossa, o que a gente atendia de requisição de Ministério Público, de juiz, até de delegado mesmo. Então, assim, é comum, Ricardo, é comum. Não sei como a gente poderia solucionar isso, se tem alguma solução. É porque o Ministério Público tem a prerrogativa de poder fazer isso, né? Então acaba. Não tem muito o que fazer. Ele faz, se ele quiser, ele pode fazer. Exato. E é assim que funciona. Ou já aconteceu isso também. Oh, meu Deus do céu. Aí o Thiago, Não, aconteceu. aqui o Thiago. Peguei um caso de perito da promotoria do MP e foi pedido para que propusesse medidas de adequação ambiental. Mas aqui é um perito do MP, Do MP. né? Que é diferente do perito criminal, né? É, aí é diferente, é. Mas assim, é o que eu tô falando, que o perito criminal, a gente diz para tenta dizer pro delegado, geralmente não é delegado que pergunta isso pra gente, né? Geralmente é promotor, né? E aí tenta falar, olha, seu promotor, não temos competência, consulte os órgãos técnicos, né? Os órgãos mais técnicos, assim, que pra gente faz mais sentido encaminhar para eles, né? Uhum. Então, perito criminal que não se manifesta sobre isso. Com relação a isso a gente evita, até porque, né, gente, vamos pensar assim, é um sistema
muito implicado, acaba querendo ou não, em algum momento vai ter dentro do processo um laudo criminal, do perito criminal, e vai ter algum papel do órgão ambiental. Quase sempre vai ter algum papel do órgão ambiental se manifestando. E a gente tem que tentar trabalhar, todo mundo, o mais alinhado possível, né? Porque senão vira conversa de bêbado, né? Um falando um negócio, outro falando outro negócio, e aí quem que tá certo, quem que tá errado, se todo mundo é órgão público, né? Teoricamente, todo mundo tem a mesma acreditação. Então, o ideal é que a gente tente, né? E caminhar o mais junto possível. Por isso que também a gente aqui está trabalhando nessas capacitações em conjunto com os órgãos ambientais. Vamos todo mundo falar a mesma língua, né? É isso que a gente quer, todo mundo falando a mesma língua. Mas, realmente, como eu falei, nessa parte de estabelecer medidas, o órgão ambiental é muito mais preparado para isso, né? Até porque, gente, vamos pensar, geralmente, se o negócio é crime, o que a gente tem? A gente vai ter o processo criminal, mas vai ter o administrativo andando junto, né? A gente não pode esquecer que as esferas são independentes. Então, a pessoa responder o processo criminal, ter a perícia criminal, etc e tal, não exime da multa que é o auto de infração, que vai ser um processo administrativo, né? E lá no processo administrativo, a gente sabe que vai acabar com o quê? Com uma assinatura de um TCRA, né? Uhum. A pessoa vai se comprometer a adotar algumas medidas de reparação daquele dano, né? Então, isso daí já está sendo feito pelo órgão ambiental. O órgão ambiental já está dizendo o que tem que fazer para reparar, para restaurar. Então, por que a gente vai ter 500 pessoas falando coisas, né? A gente pode ter várias medidas que podem ser implementadas numa mesma área. Você pode achar que, olha, eu acho que para esse lugar aqui, eu mandaria abandonar para fazer regeneração natural. E aí eu virar para você e falar assim, não, eu acho que não, eu acho que aqui é um lugar que é legal a gente fazer um plantio total. As duas medidas, dependendo do local, a gente pode chegar no final com resultados muito similares, muito semelhantes, né? Só que aí, para quem não é da área, e quem não é da área, nesse caso que eu tô falando, gente, é o delegado, é o juiz, é o promotor, eles são formados em direito. Eles não manjam se a condução da regeneração natural vai dar o mesmo resultado do plantio total. Eles não têm a menor ideia do que a gente está falando. Para eles é grego. Então, se o órgão mandar abandonar, a gente falar para fazer plantio total, tá vendo que o negócio vai virando uma zona? Ele vai falar, mas peraí, por que então o órgão ambiental mandou abandonar? Se você tá mandando plantar, alguém tá errado nessa história. Então será que eles estão mancomunados? Entendeu que vai dando uma brecha para umas coisas que não tem muito cabimento de Exatamente. discutir. E falando de uma coisa... Então, deixa cada um no seu quadrado. Com certeza, cada um no seu quadrado fica melhor ainda. Mas cada um tem que entender qual é o limite do outro. Então, isso já enriquece bastante aqui os profissionais para entender exatamente essa questão dos limites. Queria fazer uma pergunta para você. Na questão da perícia criminal ambiental, como é a relação com a área de preservação permanente, né? Vocês delimitam, vocês identificam, vocês quantificam? Como é a relação com o APP? Então, a relação com o APP é assim. A gente tem, obviamente, né, conhece a lei, sabe o que a lei diz. Mas a gente tem uma questão muito importante, que é que um preceito, vamos dizer assim, da criminalística, que diz que o laudo tem que ser atemporal. Para o laudo ser atemporal, ou seja, se eu ler esse laudo daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, e eu conseguir daqui a 30 anos chegar à mesma conclusão que eu cheguei hoje, eu não posso me amarrar a uma lei, concorda? Eu não posso chegar e falar assim, olha, aqui é APP, de acordo com a lei 12.651. Porque se daqui a 10 anos inventarem de fazer um novo Código Florestal, pode ser que aquilo ali
não seja mais APP. Pode ser que um lugar que antes não era APP passe a ser. E aí a gente acaba fazendo com que o laudo ele tenha a sua validade atrelada àquela lei, né? Vamos dizer, nesse sentido. Então, o que é o ideal, né? O ideal é o perito criminal fazer de que forma? Ele vai dizer meio o que a lei diz, com outras palavras. Ou seja, Como? Conte para nós. um curso d'água a X metros. Do local do crime ambiental. Sim, tem um curso d'água a X metros. Tem uma nascente a X metros. O local tem declividade de tantos graus. Ou seja, você está dizendo, né? Você está dando a informação que a pessoa precisa ter, que o operador da lei precisa ter, mas sem dizer com todas as letras que é a área de preservação permanente. Por exemplo, né? há uma pergunta que eu tenho para você. Então, vocês elaboram um laudo, certo? Mas se está numa área que poderia ser, tem potencial de ser um rio efêmero, ou seja, um escoamento de água de chuva. Só que vocês foram na área, logo, sei lá, 24 horas, 32 horas depois da chuva e ainda está escoando um pouco de água. Vocês voltam para fazer a vistoria para excluir a possibilidade de ser rio efêmero? Vocês entram nesse mérito ou não? Não, aí tem que entrar, né? Porque assim, por mais que a gente não vá afirmar categoricamente a área de preservação permanente, a gente tem, como eu falei, tem que dar os elementos para que a pessoa que vai enquadrar, que no caso vai ser o delegado, né? Ou mesmo o juiz na hora dele fazer o julgamento dele, a gente tem que escrever as coisas que ele precisa saber, né? Por mais que eu não diga com todas as letras é APP, eu tenho que dizer para ele se tem um curso d'água ou não, porque senão, como que ele vai saber? Não tem como adivinhar. Então, o ideal num caso desses é sim, é retornar e tudo mais. Ah, tenho prazo, me deram prazo, não sei o quê? Manda, pede dilação de prazo. Fala assim, olha, a situação é a seguinte, o local tem uma possibilidade de ser um curso d'água intermitente, eu preciso confirmar, eu preciso voltar lá numa época, por exemplo, uma seca, né? Ou eu preciso ir daqui a X dias, esperar passar a chuva, para a gente poder ter certeza se é mesmo ou não e tudo mais, entendeu? Então tem sim, mesmo, é assim, quando eu falo, gente, olha, não afirmo categoricamente que é APP, no caso do perito criminal, eu não estou dizendo que o perito não está nem aí para PP. Não, tanto que a gente tem que saber o que delimita uma PP, porque senão, se eu não souber o que vai me dizer o que é APP ou não, eu não vou colocar no laudo. Exato. Por isso da não pergunta. Para eu poder pôr no laudo, tem curso d'água X metros, e esse curso d'água é de tantos metros de largura, tem nascente, o curso d'água tá ali, é intermitente, não é intermitente. É olho d'água. É olho d'água. É olho d'água. É que agora nascente entrou tudo, né? Isso. Depois que teve o julgamento da DIN lá, nascente entrou tudo, mas o curso d'água continua aquela coisa, né? Então, assim, a gente tem que saber, por mais que a gente não vai escrever segundo o artigo 4º da lei, né? Por mais que a gente não vai escrever isso, a gente tem que saber o que o artigo 4º da lei diz, para a gente poder colocar. Aí, por exemplo, a gente está falando de caracterização. Aí foi lá feito, né, uma intervenção na APP, obviamente sem autorização. Então, né, a gente pode estar uma possibilidade de vai estar enquadrado em crime, né? A possibilidade de enquadrar em crime. Vocês entram no mérito, então vocês nunca vão entrar no mérito que é uma obra de baixo impacto, é uma obra de interesse social, é uma obra de utilidade pública. Vai ser descrito o que tem. Tá? Foi usada a área para implantação de rede de drenagem para abastecimento, para escoamento das águas do bairro X a 12 metros do curso d'água Y. Isso. Foi observado no local
a construção de um muro, entendeu? Muro de vedação do imóvel. Foi constatado que havia um pier ou uma casa, entendeu? Vai ser isso. Perfeito. Porque, como eu falei, porque o que é que acontece? Qual o papel, né, do perito do ver e relatar é dar todas as informações necessárias para que quem for enquadrar na lei, para quem for dar a pena, consiga enxergar ali as informações que ele precisa para ele enquadrar. Ótimo. Isso é muito legal, porque, Porque por exemplo, nos treinamentos dos consultores, sempre ensino, você vai enquadrar para fazer solicitação para o órgão ambiental, o órgão ambiental vai averiguar se esse enquadramento é diferente. Tá Então, como certo, tem é muito diferente. consultor ambiental que faz o enquadramento, por isso que eu estou fazendo esse levantamento, essa que pro pergunta, perito é um para pouco esclarecer diferente. as diferenças das atividades do consultor, do posicionamento do consultor e do posicionamento do perito criminal. É porque os objetivos são diferentes, né? Porque, afinal, o consultor, quando ele vai entrar para pedir uma autorização, uma licença, seja lá o que for, ele precisa dizer para o órgão mais ou menos o que ele quer, até para o órgão poder direcionar para o setor de análise específico, né? Agora, no nosso caso, não. No nosso caso, a gente não vai fazer esse enquadramento, até porque, como eu falei, tem a questão da temporalidade da legislação, né? E se a gente sabe que na área ambiental, mais do que em todas as outras áreas, a legislação muda muito rápido. Toda hora a gente tem coisas mudando. E imagina só, você faz um laudo lindo, maravilhoso, só que seu laudo está todo amarrado em legislação. E aí aquela legislação é revogada e você não escreveu de outra forma no seu laudo. O seu laudo deixa de ter validade, deixa de ter serventia. Então, ele tem que ser feito de uma forma que as pessoas leiam, como eu falei, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e elas consigam entender o que você está falando, e elas, daqui a 10, 20 anos, se perguntar se daqui a 20 anos, né, em 2040, tal lugar é APP, aí a pessoa vai ler a lei de 2040 e vai falar, olha, atualmente ainda ou não é mais, né? Mas eu consigo saber onde que aquilo estava no espaço e no tempo naquela época. Muito bom que você está levantando. E dá para agarrar com a próxima pergunta. Então, com a alteração da 12.651, né, pela lei 14.285, agora, que passa a competência de definição das APPs em áreas urbanas consolidadas, APPs de cursos d'água, essa alteração da lei não vai mudar o dia a dia de vocês? Não. Vai diretamente não, né? Mas o que ela vai. O que talvez a gente agora tenha que ficar mais atento é realmente dar uma olhada nessas legislações municipais para ver se não vai aparecer alguma coisa de uma restrição maior. Que pode acontecer. Tá todo mundo preocupado que vai reduzir, mas pode acontecer da prefeitura aumentar essa metragem. Aumentar, Tipo assim, gente, acho porque caro, assim, tá? Mas pode acontecer. Eu também acho muito difícil. Eu acho que a gente chegou a conversar em algum momento da nossa história sobre essa questão das áreas urbanas consolidadas, que isso é uma coisa que eu sempre achei que quando saísse o novo código, era a minha maior esperança era eles resolverem esse problema, né? E, na verdade, eles não só não resolveram, como agora saíram com essa, mas, né? Enfim, vida que segue, a gente não tem o que fazer. Não somos nós os legisladores, feliz ou infelizmente, né? Mas para a gente vai ser, na verdade, de ficar atento a essa questão. Se por um acaso vai ter alguma coisa, né? Uma exigência maior, uma restrição maior, né? Para a gente poder dizer. Mas, de qualquer forma, segue a mesma linha, né? Do não enquadrar.
né? Evitar enquadrar, para evitar dar uma validade, né? O seu laudo não ter validade, Não, isso é muito né? interessante. Validade, eu digo não validade de ser válido É. certo ou errado, validade de prazo de validade, tá? E é interessante você comentar isso, porque quando um profissional que está vendo essa live tiver o contato com o laudo criminal, opa, ele já vai entender porque, mas por que não citou a legislação? Ai, que laudo Porque não horroroso. fala. Exatamente, vai falar, nossa, que laudo Não horroroso. cita, a gente não cita. Você pode ler laudo de qualquer coisa. Não cita a legislação, nunca vai citar. Você pode ler um laudo, ó, vou dar um exemplo, em termos de crimes mais comuns, assim, um crime contra o patrimônio, um furto. O furto, a gente tem que, no nosso laudo, a gente sabe que a gente tem que, assim como no caso, né, de uma intervenção em APP, a gente tem que dizer, olha, tá a tantos metros, não sei o que, não sei o quê. O furto, para vocês saberem, na lei, diz lá que as qualificadoras são, se teve escalada, se teve uso de chave falsa, teve arrombamento, duas ou mais pessoas, e não sei o quê. E a gente, em nenhum momento no laudo, vai escrever, olha, segundo o artigo tal da lei, o furto qualificado é assim, assim, assado. Não, no meu laudo eu vou escrever assim, ó, não há vestígios de arrombamento, não há, entendeu? Tipo, ou então, olha, havia uma marca, não sei o que, tudo indicando que houve escalada, a altura do muro era de não sei quanto. Ou seja, você sempre vai dar os elementos. Como isso vai ser interpretado, né? Como isso vai influenciar no enquadramento, na pena, etc e tal, foge da nossa alçada. Perfeito. Aí. Vamos agora ver as perguntas do pessoal? Deixa eu ver aqui. O JP. Cadê? O JP pergunta: responsabilidade do perito quanto a respostas vazias e sem embasamento legal, rasa. Qual o procedimento? Acho que a resposta é legal aos quesitos. Vocês não têm quesitos, ou vocês têm quesitos, o perito criminal? Tem quesitos, né? Tem quesitos tanto dos delegados quanto de juiz, de promotor, quando eles pedem alguma coisa, tem quesito sim. Como eu falei, o perito ele é responsável pelo que ele escreve, gente. Até, e quando eu falo que é até morrer, quando eu falei aquilo, não é exagero, tá bom? É até morrer mesmo. Saiu da polícia, Porque... você vai sair da polícia. Você foi lá e falou assim: agora não, agora eu quero ser ministra do meio ambiente. Cansei dessa vida. Aí a Thalita tá lá, ministra do meio ambiente. A Thalita, a qualquer momento, pode ser questionada, instada, por causa de um laudo feito na época que você estava na polícia. Sim, sim, sim. A qualquer momento, entendeu? E assim, e as coisas, gente, a gente sabe que da morosidade da justiça no Brasil, ela é morosa para todos os tipos de crime, incluindo, obviamente, os crimes ambientais, que caem na vara criminal comum, né? E não tem vara de meio ambiente na justiça, né? Se eu não me engano, pelo menos aqui em São Paulo, não lembro de ter tribunal de meio ambiente, né? Tem o GAEMA, tem o MP de meio ambiente, mas em termos de juiz, vara de meio ambiente específica, eu não me recordo de ter. Então, acaba caindo lá no poço dos comuns. E se isso o processo for julgado daqui a 10 anos, né? Sei lá, supondo que o negócio não tenha expirado ainda, né? Daqui a 10 anos, e daqui a 10 anos eles quiserem te chamar e você, nem trabalha mais na polícia, você vai responder, porque você fez o laudo é teu filho e cuida do seu filho. Sempre. E aí tem a pergunta: o laudo acompanha a ALT? Não. Vocês precisam pagar o CREA ou o conselho de classe? Não. Não? Porque na CETESB, gente, ó, quando abrir concurso na CETESB, vocês têm que pagar. Tem funcionário tem que pagar. O próprio funcionário, tá bom? Não é a firma que paga para você. Tá? O próprio funcionário que paga. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui da Ingrid. Mas na perícia não tem, não. Não tem. Se não houver sido realizada uma perícia após o crime, posso usar isso como defesa em um processo criminal? Como assim? Não... Por exemplo, teve o crime, só que não teve perícia. Se não teve perícia, se isso você pode alegar, se for um crime que deixou vestígio, pode. Você pode questionar o fato de não ter sido feito perícia, sim, pode. Muita gente questiona, é um questionamento até comum. Geralmente, quando chega o processo lá na mão do juiz,
o juiz ele já vai olhar, e uma das primeiras coisas que o juiz vai olhar é se tem o laudo pericial. E se não tiver? Se o laudo não tiver sido expedido ainda, requisitaram perícia, porém o laudo não foi expedido, o juiz manda para o IC uma cobrança, falando, olha, eu quero o laudo tal. Entendeu? E dá lá X dias para você mandar. Se não tiver tido realmente a requisição, que às vezes acontece. Às vezes acontece de não ter tido a requisição e o juiz mandar pedindo o laudo. Aí a gente responde, então, senhor juiz, meu querido, não foi requisitado perícia para esse caso. Não tem laudo disso, porque ninguém pediu. Acontece também. Aí, se ele quiser, ele pode pedir, só que aí é um exame que, como eu falei antes, é um exame que a gente chama de exame indireto, né? Porque não vai ser aquele exame que você fez logo que o negócio aconteceu. Você vai chegar lá e vai dizer, olha, supondo que tenha sido uma supressão de vegetação, você vai chegar lá e vai falar, olha, nesse local, o que se verificou é uma área atualmente com uma edificação, né? Não tem vegetação nativa, e vai descrever, e é isso que você vai dizer. Você não vai poder afirmar que houve supressão. Mas você, por exemplo, nesse caso da supressão, se você usar a imagem do Google, a imagem do Google Earth, a imagem de um ano atrás... Você pode mostrar, sim, mas aí você pode falar que historicamente, né, olhando pelo Google, olha, até tal data tinha. Na próxima imagem do Google já não tem mais vegetação. Então, em algum momento, entre essa e essa, teve uma supressão. Se essa supressão foi legalizada, se tinha autorização ou não, se que tipo de vegetação foi suprimida, etc e tal, aí muitas vezes acaba ficando prejudicada, entendeu? Perfeito. Mas e esse tipo de coisa dá para fazer. Falar assim, olha, em algum momento entre tal data e tal data houve uma supressão, desde que você tenha imagens disponíveis. Tanto né? Supressão quanto intervenção em APP. Também. Né? É que segue a mesma linha, né? Eu tô falando supressão, né? É a mesma linha. E aí tem a pergunta da Ceci, eu acredito que a gente já tenha respondido, porque eu fiz várias perguntas para você sobre isso. O do processo, do laudo, de segredo de justiça, não é público o processo, mas você já explicou pra gente. Porque como a gente as perguntas que já se passaram, tá? Isso aqui a gente tratou. Isso, é que não é exatamente segredo de justiça, né? Eu não sei nem te dizer exatamente o termo. Mas eu sei que lá é assim que funciona, que não é qualquer pessoa que tem acesso ao laudo, né? E do processo ser público, aí, assim, o processo, né? Por isso que eu falei, o laudo vai ao processo, aí vai encartar no processo. Aí você acessa o processo e veja o laudo lá, né? Mas chegar no Instituto Criminalístico e pedir o laudo de qualquer coisa, você não vai conseguir o laudo de qualquer coisa. Faz o laudo, esse quando você está fazendo o laudo, você não ainda encaminhou o laudo para de quem fez a solicitação. Esse laudo, ele fica dentro de um processo, dentro do IC, ou em um outro instrumento? Não está dentro de um processo? Porque dentro do IC, dentro do IC, o que acontece? Os nossos laudos todos ficam num sistema que a gente tem, como se fosse o SIGAM. A gente tem um sistema onde ficam os laudos, né? E eles ficam todos arquivados lá. Então, a qualquer momento, você pergunta de um laudo XYZ, a pessoa acessa o sistema, ela consegue te dizer, olha, esse laudo foi expedido, tal data, tal perito que atendeu o local, entendeu? Fica tudo lá. Perfeito. Dessa forma que funciona, mas não fica um processo não é igual o CETESB que tem um processo, entendeu? Mas uma perguntinha aqui que a gente já tá no finalzinho da live, tá? Vocês recebem ameaças? Gente, é a polícia lidando com bandido, né? Nossa, deve ser terrível. 4 anos depois de promotoria, 4 anos depois, a promotoria perguntou como estava o odor de um determinado sistema de tratamento. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Hoje a equipe... Gente. Hoje, há equipes com formação específica para o atendimento da demanda ambiental? Então, foi o que eu falei. A gente trabalha atualmente com as equipes de engenharia. A gente tem
dentro das equipes, né? Tem sim pessoas com formação de engenheiro ambiental, engenheiro florestal, tem pessoas que vieram de consultoria ambiental, mas isso depende muito de equipe para equipe, né? Mas o pessoal, gente, uma vez assim, ó, porque senão vão pensar assim, então a gente pode questionar todos os laudos do perito criminal, falar que o perito criminal não tem capacidade. Não vá por esse caminho, é um caminho errado, porque assim, a gente entra na perícia, quando a gente entra, lembra que eu falei que tem várias formações? E que no fim, a gente, quando entra, você não sabe onde você vai trabalhar. Você entra, você vai fazer a academia de polícia, e lá no final da academia de polícia é que vão sair as suas notinhas e onde tem vaga. E aí, de acordo com a sua notinha, você vai escolher onde você vai trabalhar. Tá? De acordo com a sua nota e com onde tem vaga, né? Porque às vezes você pode ter uma nota muito boa e não tem vaga onde você quer trabalhar, e aí você não vai, porque não tem vaga. Então, o que acontece? Para a gente poder ter essa equalização, vamos dizer, um nivelamento de conhecimento, já que vem pessoas de formações diferentes, históricas de trabalho, de áreas de trabalho diferentes e tudo mais, a gente passa pela academia de polícia. E a gente tem o curso de formação de perito criminal. Então, por mais que eu diga para vocês, olha, os locais de perícia, de crime ambiental são majoritariamente atendidos por engenheiros, por conta de uma organização estrutural, etc. Tal. Na verdade, qualquer perito criminal, com qualquer formação, pode atender, entendeu? É que é dada essa preferência, vamos dizer assim, para os engenheiros por conta do que eu falei de estar dentro da engenharia legal. Mas não tenho engenheiro, eu já atendi crime ambiental antes de parar agora mexer com o meio ambiente. Já atendi, porque era um momento, eu estava de plantão, naquele momento não tinha engenheiro de plantão, e aconteceu um crime ambiental, eu que fui atender. Eu sou perita criminal. Eu tenho prerrogativa para fazer, entendeu? Assim como o engenheiro tem, eu tenho como bióloga e qualquer outro perito formado em qualquer outra coisa pode fazer, tá? Então, tem que ter isso em mente, tá? Que uma vez perito criminal, você pode atender qualquer tipo de local. Então, para a gente chegar no finalzinho já da live, né? Já tá aqui o tempo estourando. Quero saber de você, Thalita, né? Que eu vi as perguntas aqui, fizeram alguns comentários da Lei 14.000 e tal, mas não teve nenhuma pergunta diretamente aqui para você. Quais são as considerações finais, quais são as orientações, sugestões que você passa para o público que está aqui com a gente, que não são peritos criminais, e sim são consultores e funcionários de órgãos públicos, estaduais e municipais principalmente, né? Gato pingado e Ibama tem pouco, né? Você fala sobre a interface do trabalho do perito criminal com os consultores, com o órgão ambiental? Você tem palavras finais para esses profissionais? Na verdade, com o órgão ambiental, eu acho que o diálogo é muito importante, né? Porque a gente, inclusive, tem o pessoal, você conversa, as pessoas do estado inteiro, elas sempre conhecem alguém da agência da CETESB, né? Ou da Secretaria do Meio Ambiente, porque a gente tem esse diálogo, essa interface muito grande, né? Porque, como eu falei, embora nem tudo seja crime, todos os crimes ambientais estão previstos na parte administrativa como infração, né? Então, a gente tem essa questão de caminhar em paralelo e a gente está falando das mesmas coisas, né? Por mais que muitas vezes o público, vamos dizer público, né, seja diferente, o público do órgão ambiental vai ser o consultor, vai ser a parte, né? O público do perito criminal vai ser o delegado, o juiz, o promotor, né? Mas do órgão ambiental às vezes também a gente tem essa sobreposição, né? Manter esse diálogo, manter aberto esse canal de comunicação, eu acho que é muito importante, né? Como eu disse, eu acho que falar a mesma língua, né? Todo mundo conversar e conversar sobre a mesma coisa, né? Não ter conversas de louco, né? Ter conversas inteligíveis, todo mundo
falando a mesma língua. Isso é muito importante. Então, eu peço também, né, como perita, peço aos colegas do órgão ambiental que tenham paciência quando o perito, que muitas vezes sei lá, o cara é formado em alguma coisa que às vezes não é da área, ele não tem tanta afinidade com o tema, mas ele atendeu o local, ele tem as dúvidas, né? Ele está buscando se informar, então dá uma mãozinha, né? Conversa com ele, tenha paciência, porque o perito também é um funcionário público, um servidor público, tão lascado quanto você, se não mais. Então, vamos conversar todos. Para os consultores, né? Eu acho assim que para os consultores tem a interface com relação ao momento que eles vão atuar como assistente técnico, né? Então, ter o entendimento técnico da coisa é muito importante. Porque, gente, a gente sabe, vou dizer para vocês, assim, tem muitas pessoas que acabam se aventurando mesmo. Você vê que é paraquedista trabalhando como assistente técnico, né? Não tô falando para o MP, né? Que os do MP tem outras coisas. Mas assim, a pessoa contrata alguém e aí a pessoa, eu conheço meu vizinho que faz, sabe assim? E aí o cara, tá bom, eu faço. E então, às vezes vem umas coisas que depois a gente acaba tendo que muitas vezes responder e que falam uns absurdos sem pé nem cabeça, né? Então, que você começa a ler, você fala assim, meu Deus, mas essa pessoa não tem nem noção do que ela tá falando, né? Então, é muito importante que vocês sempre se aprimorem, porque assim como a gente tem que se aprimorar, o pessoal do órgão ambiental tem que se aprimorar, vocês também têm. Exato. Porque vocês têm os clientes de vocês, além de tudo. Vocês estão sendo pagos única e exclusivamente para isso. Olha só, você tem que fazer um trabalho bom para você ter mais gente te contratando depois, né? Se você faz um parecer técnico sem pé nem cabeça, que a gente vai ler e vai falar, meu Deus, o que essa pessoa está falando? E rebate facilmente, porque é tecnicamente frágil, é ruim para vocês também. Então, o negócio é todo mundo se manter sempre atualizado, né? Sempre estudando, né? Sendo curioso, para poder trabalhar bem. Por isso que eu saí da CETESB, exatamente por isso que eu saí da CETESB, porque eu consigo ter a comunicação com o consultor, com o órgão público municipal, estou dando muito treinamento para prefeituras, eu dou treinamento ainda dentro da própria CETESB, na pós-graduação, no público externo, trabalhando com para projetos em outros estados também, né, para trabalhar em órgão ambiental, e dentro de empresas privadas. Por isso que aqui tem esse esquenta do workshop APP Descomplicada, que vai ser semana que vem, dia 18, né, gratuitamente, esse workshop, para falar de APP. Só que APP, quando eu chegar no dia 18, eu vou falar sobre legislação, sobre regras, mas essa esquenta, Thalita, é para mostrar na vida real. Mostrar vida real. E aí vocês viram hoje, né, aqui com a Thalita, né, uma visão bem realista, nada romântica, isso eu adoro na Thalita, não é nada de romântica, gente, não mande flores, tá? Então, manda cachorro. Não mesmo. Beleza? Então, minha querida, a gente vai ter que terminar a live aqui, a bateria do celular tá acabando, estou ficando um pouquinho preocupada para poder garantir que ela fique salva, tá? Mas a gente conseguiu abordar todos os temas projetados para essa live, as perguntas, né? Aqui o pessoal tá agradecendo, a Patrícia gostou muito, a Cecília, o Sérgio, ótimo, ótimo mesmo. Pessoal, quem gostou aí da live, tira um print aí da nossa tela. Tira aí, vamos lá, ficar de lado. Tira um print e coloca nos stories. Tá? E me marca, @Via Ambiental Educação, tá? Sem esse cedilha aí, pra eu saber se você gostou mesmo, tá? Na quarta-feira, a gente tem mais live e a gente vai falar da realidade Tocantins. Aquelas app gigante que tem em Tocantins, tanto em área rural quanto em área urbana, tá? Então, gente, eu espero vocês na quarta-feira e eu só tenho que agradecer a Thalita. Beijo na testa, minha amiga, que saudade de você, né? E nós temos que nos encontrar, meu bem. Precisamos. Gente, obrigada. Eu vi que tem vários conhecidos aí que entraram online.
Eu vi que o Jun me mandou um abraço aqui, não dava para interromper no meio que eu estava falando. De um abraço para você, né? Colega de CETESB, trabalha lá ainda, né? Compartilhou muitos dramas, as dores e delícias de trabalhar no órgão ambiental, né? Exato. E nossa, várias outras pessoas, né? A Thaís, a Mônica, eu vi aqui um pessoal da perícia também, várias pessoas entraram. Olha, a Camila de Minas. Mandar um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Obrigada por terem vindo. E até quarta. Aqui. E eu vou trazer mais, eu quero trazer mais você aqui, minha filha. Você tem muito para contribuir para conosco. Muito obrigada. Nossa. Se eu puder ajudar, estou à disposição. Quem quiser, meu filho, começo, coloca no directinho. Traz a Thalita de novo, tá? Gostei de ser, minha filha. Você vai ser professora da Via Ambiental e Educação. Gente, beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.